O IPCA, que é o Índice de Inflação, referência para a política monetária aqui no Brasil, veio bem acima da projeção mediana. O dado de maio, que veio no teto das projeções, né, que os economistas do mercado faziam, tem potencial aí de aumentar a tensão de curto prazo de investidores e gestores que ainda têm que enfrentar outras dúvidas, que é o vai e vem sobre o que o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer sobre os juros da maior economia do mundo, né? Mas o fato é que o IPCA acima da mediana das projeções de hoje foi insuficiente para elevar os juros futuros. As taxas caem, na verdade, nesta terça-feira, em linha com o mercado de juros nos Estados Unidos. Para comentar esse cenário macro, comentar um pouco até do que esperar diante desse IPCA e desse ajuste nas apostas no mercado de juros futuros, eu converso agora com o Felipe Guerra, que é CEO e sócio fundador da Legacy Capital, uma gestora jovem que está chegando aí aos 6 anos, com 25 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno, jornalista da Agência Estado, e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor desse 11 de junho de 2024. Felipe, obrigada por ter aceitado o nosso convite e quero já começar te perguntando uma coisa bem curto-prazista: o que acontece hoje no mercado que IPCA no teto das projeções dos economistas e os juros caindo? Carla, boa tarde, obrigado aí pelo convite, pela entrevista. Não, eu acho que o mercado, o PCA, nessa altura do campeonato, aqui nas discussões de mercado, ele nem é a preocupação maior que os investidores estão tendo nesse momento, né? Assim, acho que tem temas mais importantes hoje definindo o preço dos ativos do que o IPCA em si. Quando a gente olha o IPCA, né, os últimos IPCAs, o IPCA de hoje, em geral, a inflação corrente no Brasil ela continua bem comportada, né? Quando você olha as medidas de núcleos, tem uma variação, alguns núcleos piores, outros melhores, mas no agregado, né, a gente já tem uma projeção aqui de inflação para o ano bastante tranquila, né, uma inflação aí circunscrevendo 3,5%, bem próximo aí do centro da meta, os núcleos também não estão distantes da meta. Então, a inflação corrente não é um problema no Brasil, né? Então, acho que o mercado, de forma geral, não está vendo problemas de curto prazo na inflação e nem grandes preocupações com a inflação corrente, né? Muito diferente dos Estados Unidos, né, que está todo mundo muito ansioso para ver amanhã o resultado, né, do CPI, saber se é 0,05 para cima, se é 0,05 para baixo. Isso tem ditado muito mais o ânimo dos investidores globais com relação a países emergentes, com relação aos países envolvidos, do que os dados locais em si do Brasil, né? O Brasil tem outros temas, né, que a gente pode abordar mais à frente, né, que são temas importantes, como a discussão fiscal, como a discussão de política monetária, que vão acabar, né, sendo, obviamente, importantes à frente, mas depois a gente tem que ver como é que vai se desenhar aí esse CPI amanhã nos Estados Unidos. O pregão de hoje, você diria que ilustra bem essa influência do exterior nos preços dos ativos domésticos? Eu acho que hoje, basicamente, né, os ativos internacionais, eu acho que estão refletindo um ajuste de posição para as pessoas se prepararem amanhã para o CPI, né? Então, eu acho que está tendo um pouco de redução de risco lá fora, a bolsa caindo um pouco, né? Até agora há pouco estava caindo 0,20%, uma queda modesta, não chegou a cair 0,5%. Acho que os investidores estão se ajustando seus portfólios para o número de amanhã, que deve causar alguma volatilidade, né? Então, normal, antes de um evento como esse, você ter um pouco de ajuste de posição, né? Mas aqui para o Brasil, né, acho que na linha lá de fora, né, o juros está fechando um pouco, né, acompanhando um pouco dos juros externos. A bolsa aqui hoje está tendo um dia tranquilo aí depois de muitos dias ruins, né, diante dos acontecimentos locais, principalmente. Também estamos se ajustando aí para os dados para a informação que é a informação mais importante amanhã, que vai ser o CPI. E também eu diria que aqui no Brasil, né, que os investidores estão muito antenados e muito ligados, né, o desenrolar dessa discussão fiscal, né? Eu acho que está causando certa apreensão dos agentes de mercado nesse momento, né? É uma aparente fragilidade do ministro da Fazenda, né? A falta de apoio político, principalmente do executivo, com relação ao ministro, né? Então ele tem tentado avançar com medidas duras, né? Difíceis de você
avançar, mas você tem tido pouco apoio, né? Quase que ele é uma voz isolada dentro do governo. Ele não tem apoio nem do presidente, nem dos demais ministérios, né? Na verdade, tive até muito fogo amigo nesse momento. Então, acho que isso é mais a equalização fiscal, a sustentabilidade do arcabouço no ano que vem, né? Eu acho que é um tema central aqui no Brasil para você ter uma perspectiva melhor para os ativos de risco. Enquanto a gente continuar nessa apreensão, né, nessa indefinição com relação à sustentabilidade do arcabouço, né, uma certa apreensão com relação à fragilidade do ministro, a falta de apoio à agenda econômica, aqui vai ser difícil você performar, os ativos performarem bem aqui no Brasil. Agora a gente percebe, por parte do ministro Haddad, uma série de iniciativas para conseguir aumentar a receita. E aí são iniciativas que vão assim, de uma dúzia de bilhões, 20, enfim, pequenos dinheiros, né, tanto da arrecadação que precisa ser feita para poder cumprir com o arcabouço fiscal. Esses esforços, né, esse conjunto de esforços miúdos que o ministro tem feito aí nos últimos meses, é insuficiente na tua avaliação para se ter uma maior credibilidade aí na condução das contas públicas? Não, aqui, na verdade, ele tem buscado fazer toda a parte do ajuste pelo lado da receita, né, pelo lado da arrecadação. E o país já tem uma carga tributária bastante alta, né, e tem uma rejeição da sociedade de você avançar com essas agendas no Congresso, né? Então você precisa de muito apoio político, né? Apoio do presidente e apoio dos outros ministérios para você conseguir andar com essa agenda. Dificilmente o ministro vai conseguir avançar com uma agenda de arrecadação perante a sociedade sem um apoio total e restrito do presidente da República, né? Que é uma coisa que não vem acontecendo até aqui, né? E é muito difícil também você fazer todo o ajuste fiscal, né? Pelo lado da receita, sem fazer controle das despesas, né? Então, o que a gente está vendo, né? O governo fez algumas medidas no começo do mandato que foram muito ruins no sentido de você tornar o arcabouço desenhado viável, né? As despesas com saúde e educação, elas têm crescido de acordo com o avanço das receitas, né? As receitas, elas têm crescido em termos reais na casa de 8%, né? Então, se você vincula, né, o crescimento de saúde e educação ao crescimento da receita, você acaba tendo que crescer numa velocidade maior do que o arcabouço foi desenhado, que é um crescimento de 2,5%. Então, as despesas crescem uma velocidade de 8%, enquanto você tem um arcabouço que deveria crescer na casa de 2,5%. Então, o que acaba acontecendo é que essas despesas crescem muito no orçamento e comprime todo o espaço para a despesa discricionária. Então, o governo precisaria ter que zerar as despesas discricionárias em detrimento da execução das despesas obrigatórias. Enquanto o governo não equalizar, né, o gasto, né, diante das regras do arcabouço, você vai ter essa indefinição e o arcabouço acaba que não para de pé se você não equalizar essas métricas, né? Então, é muito importante, né, que o governo trabalhe em alguma equação, trabalhar na fórmula, né, que ele calcula a receita para determinar os gastos com saúde e educação, para você conseguir crescer num ritmo mais moderado e sobrar espaço para despesas com investimentos, despesas de máquina pública, né, emendas parlamentares, né? Se você não fizer essa concertação, você vai ter que fazer com que as despesas cresçam acima do que o arcabouço foi desenhado para que crescesse acima que é o 2,5 de limite de crescimento de despesa, né? Então você vai acabar pressionando, né, e tendo que rever o arcabouço. Se você fizer isso, você vai ter uma situação bastante ruim e sustentabilidade fiscal. Então, resumidamente, você tentar fazer um ajuste todo pelo lado da receita, sem trabalhar no lado dos gastos, acaba também que a coisa não para de pé. Você nem consegue aprovar tanto aumento de arrecadação como o ministro está tentando propor, e, ao mesmo tempo, se você não cuidar do lado dos gastos, os gastos vão crescer na velocidade maior do que o desenho do arcabouço, né? Então, você não consegue manter a sustentabilidade das contas públicas. Nesse contexto, a MP de PIS/COFINS meio que a cereja do bolo, assim, como que você avalia essa iniciativa do governo? Uma MP dura, né? Porque você vai atuar pelo lado da arrecadação, né? Na verdade, uma MP que está sendo colocada pelo ministro com muita coragem, na verdade, para tentar compensar, né, os efeitos da reoneração que deveria acontecer sobre 17 setores, né, e sobre os municípios, né? Dado que o Congresso rejeitou
essa questão da reoneração, o ministro está tendo que colocar uma medida alternativa, né, Para compensar, né? pensar a remuneração, senão, em virtude da determinação do STF, se você em 60 dias não determinar uma compensação, você vai voltar com a remuneração em cima dos municípios e dos 17 setores, né? Pelo que eu estou vendo, eu acredito que a gente vai acabar voltando com a remuneração, porque não tem apoio no Congresso, não tem apoio do Executivo, não tem apoio do presidente, não tem apoio dos ministérios, né, para você avançar com essa PEC do PIS/COFINS, né? Então, muito provavelmente, ela vai ser desidratada se ela avançar ou devolvida, e a alternativa a isso vai ser se executar a determinação do STF e voltar com a reoneração sobre os 17 setores e os municípios, né? E fazer essa arrecadação necessária de 25 bi para fechar o orçamento desse ano. Uma medida corajosa, mas que talvez não traga efeito, mas que com certeza está gerando muito barulho, né, Felipe? Você comentou uma outra questão, você falou de política fiscal, uma outra questão importante é a política monetária no Brasil, mas você falou uma coisa interessante no início aqui da nossa conversa, que é o IPCA ele deixou de ser um problema, mesmo o IPCA de maio tendo vindo aí no teto das projeções do mercado, ele está, enfim, dentro da margem de tolerância, muito perto do centro da meta, e dentro da margem de tolerância da meta que o Banco Central deve cumprir. Diante disso, eu queria te perguntar o que esperar da próxima decisão do Copom e, sobretudo, da comunicação que o Copom vai fazer, né? A gente viu algumas mudanças na comunicação recente de fim de abril, do evento ali do FMI para cá, né, meados de abril ali, e queria te ouvir assim, o que esperar depois dessa história recente e com essa inflação doméstica aí, né, sem incomodar muito. Não, sim. Eu diria que com relação ao Banco Central, né, o Banco Central ele acabou se colocando numa situação complicada, né, porque no final você tem aqui a inflação, né, corrente, ela está bem, né, não teria por que as expectativas terem piorado, mas na verdade acabou acontecendo com a última comunicação, né, acho que foi um certo tropeço de comunicação ali entre o FMI e o resultado do próprio Copom. O que acabou acontecendo é que você antecipou a discussão da transição do Banco Central, né? Então, ficou-se uma situação na qual quem votou para 50 é considerado que cometeu um ato dovish, quem votou para 25 quer parar o ciclo, queria ter uma outra, estava com outra approach, mas na verdade, na reunião passada era cabível tanto 25 como 50. O ideal é que eles tivessem conseguido construir um consenso com relação a essa decisão, né? Dado que eles não construíram um consenso, eles próprios, com essa comunicação, anteciparam, né, essa questão da discussão da sucessão no Banco Central. Com essa discussão da sucessão do Banco Central sendo antecipada, os agentes de mercado começaram a levantar expectativas de inflação. Teve também uma piora fiscal, né, paralelo a essa questão da comunicação do Banco Central, mas o Banco Central, tendo antecipado a discussão da transição, você acabou colocando mais prêmios de risco com relação à inflação à frente, não só para o ano que vem, mas também para 2026 e 2027. Né? Dado que foi antecipada essa discussão, o Banco Central se colocou numa situação que eles precisam chegar no consenso. E sem consenso, vai continuar meio que desorganizado e as expectativas vão continuar piorando. Né? Seja um consenso por 25, seja um consenso por 0, né? O Banco Central precisa chegar num consenso na próxima reunião para tentar, pelo menos, acalmar e organizar um pouco a questão da comunicação. Dado a pior das expectativas que aconteceram, parece muito provável que eles vão fazer um consenso no 0, né? E ter que interromper o ciclo, pelo menos temporariamente, para ancorar, pelo menos parar de piorar as expectativas de inflação. Né? Essas expectativas de inflação acabaram estabilizando nesse patamar, né? Com o Banco Central parando, eventualmente um pouco mais à frente, a gente pode ter uma discussão novamente e continuar o ciclo. Então, está esperando um consenso por uma manutenção nessa reunião, mas também poderia ser um consenso por 25 também, não vai mudar muito, né, o conjunto total da economia nesse momento. Talvez um consenso por um corte de 25 seja algo que atenda a todos os lados, né? Seja, o ciclo de corte continua, não tem um intervalo, e ainda se assume uma outra estratégia de comunicação, né? Uma estratégia em que mostra, enfim, que tudo que a gente viu de ajuste nos relatórios de focos,
eles não eram necessários, né? Porque é o que Acho você que para falou. você ter um consenso no 25, né, na continuação do corte, a gente precisa de uma resposta um pouco mais clara do lado fiscal, né? Porque isso ajuda também a ancorar as expectativas de inflação pelo ponto de vista fiscal. Quando não houver um apoio, né, mais uma vez sendo repetitivo, né, quando não houver um apoio político do presidente, né, e dos ministros com o ministro Haddad para poder avançar numa agenda de controle de gastos, avançar nessa questão de eventualmente numa desindexação dos benefícios da Previdência, que estão indexados ao salário mínimo, que está crescendo salário mínimo mais 3, que foi o PIB, né? Então está pressionando muito as contas de Previdência. Enquanto não houver uma reavaliação da base de cálculo da Receita, que define os gastos com saúde e educação, também não vai ter uma tranquilidade com relação à manutenção do arcabouço. Então, acho que para você chegar a um 25 consensual, a gente precisava de uma resposta mais contundente do presidente da República e do entorno político ao presidente para um apoio a essa agenda. Sim, o que se fala muito é que falta apoio para todo o governo lá no Congresso, os próprios ministros, né, da equipe do Lula não apoiam, então me parece que tem essa desorganização no momento, precisaria pensar nisso. Diante de tudo que a gente falou até agora aqui, Felipe, queria perguntar como que vocês estão posicionados, onde que vocês estão vendo assimetria e prêmio, aí nos diferentes mercados, queria te ouvir um pouco como que tá as principais posições, da Tá? gestora. Então, no cenário internacional, né, a gente prefere ter posições, a gente acha que o valor esperado em posições compradas em ativos de risco, comprado em bolsa e comprado em commodities, ela é melhor do que uma posição de renda fixa, né? A gente acha que você ganha em mais cenários, né, na posição de bolsa e commodities do que na posição de renda fixa. Então, se mais ou menos, como é que a gente está vendo a economia lá fora? A gente está vendo uma economia que está desacelerando muito gradualmente, mas ainda com crescimento num patamar bastante firme, bastante sólido, né? As famílias e os consumidores, né, e as empresas um balanço bastante saudável ainda, né? Não sendo extremamente impactados pelos juros mais altos ainda nesse momento. Então, eu tive assim, uma economia que está desacelerando gradualmente e a desaceleração gradual vai levar também tem levado a uma normalização do mercado de trabalho que tende a levar a uma menor pressão por salários e a uma normalização também gradual da inflação. Então, um cenário que acaba sendo positivo para ativo de risco, cenário internacional. A gente vive aqui no Brasil, né? A gente está vendo a eleição do México, uma super confusão, uma volatilidade muito alta. Aqui no Brasil, toda essa discussão, falta de apoio à agenda econômica, né? Essas discussões de Banco Central aqui no Brasil e tudo. Parece que a gente está vendo uma super crise, mas eu diria que o cenário internacional está muito favorável, né? Seria um cenário que para os países emergentes estarem performando bem, né? Mas tivemos problemas de eleições aí na África do Sul, problemas de eleição no México, problemas de eleição na Índia, problema aqui fiscal, monetário no Brasil, né? Então, as agendas locais têm atrapalhado o fato de que os emerging markets não estão conseguindo surfar essa onda de mais tranquilidade lá fora. Esse ambiente de melhor crescimento lá fora, um crescimento na margem melhor na Europa, um crescimento melhor na margem melhor na China, um crescimento ainda sustentado nos Estados Unidos, uma desaceleração da inflação, o começo de ciclo de corte de juros no Canadá, de corte de juros na Europa, né? Tudo isso sustentaria um mood melhor para os ativos de países emergentes. Mas as confusões internas que a gente tem visto têm deixado o cenário um pouco mais complicado para países emergentes. Na hora que a poeira baixar, se a gente tivesse equalização aqui no Brasil, no caso do lado fiscal, a agenda do México ficar um pouco mais clara, eu acho que os países emergentes vão ter bastante espaço para melhorar, né? Então, no momento, a gente tem concentrado as nossas apostas em bolsa lá fora, né? Aqui no Brasil, a gente gosta bastante das posições de crédito e acho também a Bolsa no Brasil tem uma certa atratividade, ela está muito descontada por conta dos resgates que você tem visto na indústria de fundos de ações, ao mesmo tempo o estrangeiro vem tirando dinheiro do Brasil também. Quando a gente compara o múltiplo histórico das ações, muitas das ações no Brasil, né, historicamente, a gente vê ela muito descontada com relação às NTNBs, né? Então a Bolsa está num preço atrativo, né? Mas o fluxo ainda tem sido um fluxo de saída, né? Então a gente começa a ver uma certa simetria positiva com relação ao preço. O que está faltando é um trigger, né? É um equacionamento da questão fiscal, uma condução melhor da política monetária, talvez uma ajuda aí de uma inflação um pouco mais tranquila nos Estados Unidos. Então acho que se tiver um trigger um pouco mais positivo, essas posições de crédito e posições de ações no Brasil
elas tendem a performar bem, né? Então, a gente tem preferido posições de renda variável do que posições de renda fixa nesse momento aqui na Legacy. Inclusive, quando a gente está falando de mercado doméstico, então, preferido bolsa em vez Tanto no de... mercado internacional, a gente prefere bolsa do que treasury, como no Tá. mercado brasileiro, a gente prefere bolsa do que juros e moeda. Uhum. É interessante isso, porque vocês entendem que os preços estão, assim, super atrativos, a gente ouve isso há muitos meses, mas não, parece que a migração lá fora continua sendo surfar essa onda dos juros altos, né? Então, ou ficar nas bolsas, das economias mais desenvolvidas, como a gente tem visto o S&P 500 batendo máximas históricas, né? Será que o fluxo para a Bolsa de Emergente, para a Bolsa de Brasil, secou e vai demorar ainda para voltar? Assim, esse é cíclico, né? Assim, o fluxo ele sai, né? E por algumas razões, né? A atratividade da bolsa americana, sem dúvida nenhuma, é uma das razões. A confusão do cenário local acaba sendo uma das razões também. Acho que a competição dos instrumentos isentos, né? Com os ativos de renda variável é uma competição difícil, né? Porque a bolsa tem que bater o CDI e ainda tem que bater a isenção dos instrumentos isentos, né? Então, acaba tendo essa competição também. Agora, é questão de trigger, né? Porque, obviamente, se você tem um ativo que está... Porque, pensa bem, né? Se o crédito está melhorando bastante, né? Os produtos de crédito estão tendo muita demanda, os spreads de crédito estão sendo comprimidos, né? Então, as empresas nunca emitiram tão barato com relação à taxa básica de juros, né? Então, elas estão se beneficiando de emitir a taxa de juros, as suas dívidas, a taxa de juros mais baixas, tendo mais acesso ao mercado de capitais sem depender totalmente dos bancos, né? Então, isso é bem positivo para as empresas. Então, deveria melhorar a despesa financeira da empresa. Se você melhora a despesa financeira, deveria melhorar o lucro das empresas. Se você está melhorando o lucro das empresas, as ações deveriam estar subindo. E o mercado enxergando isso, deveria também subir o múltiplo. Só que o fluxo está indo todo para crédito, né? Todo para renda fixa, e não está vindo para a bolsa. Então, você precisa de um trigger para você fazer com que o fluxo pare de ir para crédito, pare de ir para renda fixa e retorne para a bolsa. Ou que pare de sair do Brasil para o dólar, para o S&P e fique aqui na bolsa, né? O que são esses triggers? É o que eu estava comentando. É uma organização da economia local aqui na parte fiscal e da parte monetária, é uma tranquilidade maior com relação à inflação dos Estados Unidos, que leva a uma convicção maior dos agentes que o Fed vai cortar de fato os juros, né? Enfim, né? Talvez o esgotamento dos spreads desses produtos de crédito estão ficando bastante amassados, né? A gente ainda acha que é bom ter exposição a crédito, né? Mas quando a gente compara com a bolsa, a bolsa já começa a ficar bem atrativa com relação ao preço do crédito. Sim, vários papéis agora em março teve uma janela muito grande de emissão de debêntures, por exemplo. Alguns papéis saíram sem prêmio em relação às NTNBs, né? Então, parece que está um cenário ideal para as empresas e o investidor está ali no meio do caminho, não sabe se é a hora de ir mais para o barco da bolsa, se continuar surfando aqui no crédito, né? Muito bom. Felipe, muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado a você, Carla. Estou sempre à disposição. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá!